Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Continuando a nossa descida em direção a Plutão. Vimos até aqui que ele representa o nosso impulso de poder. Todo mundo tem isso, de alguma forma, em maior ou menor grau. Em alguma área da nossa vida, representada no nosso mapa, Plutão aparece. E ali, ele nos obsessiona. Mais uma vez, o poder deve ser negado? Não. Mas ele não deve ser seguido de forma obsessiva. Ao mesmo tempo que pode ser extremamente difícil você viver uma vida negando os poderes que te chamam. Mais uma vez, conhecimento, sexualidade, dinheiro, fama, os mistérios, tudo isso é fonte de poder. Por que a gente sente essa sede de poder? Por que a gente busca essas questões? Porque Plutão representa a transformação mais profunda da nossa alma. Ele quer que a gente vá atrás dele, porque ele representa um impulso natural do ser humano, ao mesmo tempo que, se a gente for sem luz, ele nos prende. Mas se a gente for com luz, ele nos compartilha o seu poder. Plutão leva 248 anos para poder dar a volta em torno do Sol. Portanto, a gente precisaria viver mais ou menos essa idade para poder entender todo o seu mistério. Então, por mais que você vá atrás, mais misterioso fica. Plutão representa também a nossa sombra coletiva. Então ele vai muito além da nossa capacidade de conseguir colocá-lo nas nossas mãos. Ao mesmo tempo que, se a gente desenvolve luz, a gente consegue compreender e trabalhar junto com ele. E para desenvolver luz, a gente precisa desenvolver os outros planetas, os outros deuses. Na área onde a gente tem Plutão no nosso mapa é onde a gente consegue exercer poder a nível coletivo. Então, assim, ele não deve ser obtido apenas para si, porque Plutão pode ser visto também como um buraco negro. Veja só, o que os buracos negros fazem? Absorvem tudo infinitamente, sem limites. Por mais que você não se sinta suficiente em relação a esse poder que você busca, em algum momento você precisa estar satisfeito com esse poder que você já tem. Caso contrário, mais. Portanto, Plutão representa o impulso em direção a esses poderes humanos, onde você quer sempre mais e você quer entender e compreender e obter todo o poder naquela direção, seja como ele se manifeste. Fama, dinheiro, conhecimento, sexualidade, por aí vai. Uma forma bem ilustrativa da gente conhecer e conectar com Plutão é o seguinte. No filme O Senhor dos Anéis existe um anel de poder. Para quem não conhece a história, resumidamente, aquele anel de poder dá um poder extremamente sobre-humano para o portador. Aquele que usa o anel, ele tem um impulso de poder extremamente sombrio que o domina. Aquele anel é o símbolo perfeito para poder ilustrar Plutão no nosso mapa, na nossa vida. Então o portador do anel corre o risco muito grande de corromper a própria vida, porque ele fica simplesmente cego na direção do impulso daquele poder que o anel representa. Então todos nós temos um anel de poder que fica nos chamando. Lembrando que ele não deve ser visto apenas de uma forma que você deve negar e fugir. Pelo contrário, o poder não deve ser negado. Mas olha só como é complicado você, às vezes, lidar contra ele. Você tem que ir em direção ao mesmo tempo que você não pode deixá-lo te dominar por completo. Assim como o anel de poder lá no filme, se você utiliza ele por muito tempo, você torna a sua própria personalidade obcecada. Nada mais importa além da satisfação daquele poder que te chama. Isso de alguma forma corrompe o nosso ego, corrompe a nossa vida. A gente vê os atos de corrupção por aí, todos baseados em Plutão. Todos por sede e fome de poder que nunca é saciado. Porque ele representa um poder que deve ser coletivo, como eu disse. Uma pessoa tem toda a capacidade, por exemplo, de exercer um poder de conhecimento financeiro, fama, claro, mas
ele deve ser de alguma forma compartilhado, porque senão sucumbe a pessoa. Existem 4 mitos que representam pessoas aprisionadas pelo poder. Todos esses personagens foram contra os deuses. O que significa ir contra os deuses? Eles foram contra a evolução natural da vida. Os deuses representam os arquétipos que representam o nosso movimento na vida, a evolução do ser humano. Vamos conhecê-los agora. Um deles é o mito de Sísifo. Ele foi condenado eternamente a empurrar uma rocha montanha acima, e sempre que ele chegava lá em cima, ela voltava lá para baixo e ele tinha que subir de novo. Então ele vivia na eternidade empurrando essa rocha, morro acima, sempre voltando cá embaixo. O segundo mito é o mito de Ixion. Ixion, ele foi condenado à eternidade em ficar girando numa roda acima de uma chama eternamente flamejante. Então ele só podia ficar ali preso naquela roda enquanto ele ia se queimando e nunca morria. O outro mito é o mito de Tântalo. Tântalo foi condenado a não conseguir saciar a própria sede e nem a própria fome. Ele estava dentro de um rio e acima dele tinha uma árvore com um fruto. Sempre que ele abaixava a cabeça para beber a água escorria. Sempre que ele levantava a cabeça para poder comer do fruto, o fruto se erguia. Um outro mito também que ilustra isso é o mito de Prometeu. Prometeu foi condenado a ficar amarrado e ter o seu fígado comido por uma águia todos os dias. O fígado se regenerava, a águia aparecia e comia o fígado de novo. O que esses mitos nos contam? O aprisionamento que Plutão nos leva. Então a sua vida começa a ficar cinza, como se todos os dias parecessem os mesmos. Você está indo contra a evolução, porque existe uma grande resistência dentro de você, também simbolizada por Plutão, que impede que as coisas sejam diferentes de como você acha que tem que ser, que impedem que as coisas fujam do seu controle. Então todos os dias você acha que está num processo evolutivo, mas o seu tempo linear está passando, você vai envelhecendo, mas você está numa eterna repetição. Isso pode ser traduzido como inferno. A gente está lidando com as profundezas da alma, e quando a gente lida com esse ponto, se a gente não vai com luz, a gente vive aqui mesmo no próprio inferno. O que eles traduziam naquela época como submundo e que hoje a gente traduz como inconsciente. Então você age baseado apenas na sua inconsciência repetitiva. Se você não toma luz ao seu redor, você vai repetindo. Você vai empurrando a pedra morro acima todos os dias, achando que está conquistando alguma coisa e volta lá para baixo. Portanto, isso pode ser extremamente aterrador se uma pessoa não observa realmente a própria vida e realmente se entrega a um processo evolutivo. Porque o contrário do poder seria o amor. Se a pessoa escolhe o poder, ela pode até exercer uma certa dominância nesses temas do qual ela é chamada. Porém, isso pode custar meio caro, porque de alguma forma ela vai estar impedindo o próprio movimento, a própria fluidez com a vida. Se a pessoa escolhe o amor, ela vive com vulnerabilidade. E vulnerabilidade torna uma pessoa humana. Então o ideal aqui é a escolha entre o equilíbrio. Você não vai negar o poder, porque faz parte da natureza humana, mas também você não pode deixar de ter o coração aberto e vulnerável, mesmo que às vezes ele vá ser esmagado pela vida. Então quando a gente vai descendo, a gente vai encontrando Plutão mais uma vez. Ele nos chama de forma obsessiva e facilmente a gente se prende a ele, sentando junto a ele naquele trono infernal. Existe uma frase que diz o seguinte: eu prefiro reinar no inferno do que servir aos céus. Essa é uma frase de Plutão. Ele está no trono dele, porém nada mais flui. Ele é rei da própria realidade, mas ele vive uma vida cinza. Então quando você pensar nessa frase,
eu prefiro reinar no inferno do que servir aos céus, lembra se você não está numa postura extremamente fixa na sua vida, que de alguma forma aprisiona a você mesmo e aos outros ao seu redor, e avalia se vale a pena viver nessa vida cinza. Então Plutão ele vai representar esse impulso de poder que pode ser o nosso veneno mais mortal, ou então a nossa dose principal de cura, dependendo da dose do qual você lida com ele. A gente consegue traduzir Plutão por todos esses nomes que de alguma forma nos despertam para uma curiosidade meio obsessiva. Plutão é o nosso lado mago, bruxa, feiticeiro, sacerdotisa, xamã, druida, arcanista, alquimista, monge, ilusionista. Vamos analisar de uma forma fantasiosa. Imagine você podendo viver alguns desses personagens, fazendo magia, soltando fogo pelas mãos, soprando vento gelado. Você dificilmente ia querer viver outras partes da sua vida além dessa. Isso é Plutão. Você quer aquilo, muito aquilo. Só que a gente traduz na nossa realidade física e material como esses impulsos por esses poderes dos quais eu citei. Então ele te cega naquela direção. Plutão ele representa o Deus que vive nas maiores profundezas da nossa alma, que está sempre nos chamando. Dificilmente você vai ter clareza sobre ele, mas o impulso está ali te chamando. Quando a gente chega perto de Plutão, ele vai representar aquele Deus que representa o maior do lado sombrio do ser humano, ao mesmo tempo que ele está no limiar entre o abismo das trevas. Então, se ele te chama, vá atrás, pelo menos para poder compreender o que ele quer de você. Caso contrário, se você não tem luz o suficiente para lidar com ele, as sombras dele, do que ele representa, muitas vezes poderão ser muito mais fortes do que você. E aí você vive uma vida com muito mais inconsciência do que consciência, com muito mais sombras do que luz, agindo muitas vezes de forma destrutiva, até mesmo consigo mesmo, e em detrimento da própria evolução e daqueles que estão ao seu redor. E quando a gente fala desse mundo de Plutão, do submundo, do inferno, do inconsciente, a gente não encontra junto a ele apenas coisas difíceis de lidar. Os gregos chamavam a parte iluminada do submundo como Campos Elíseos e a parte trevosa do submundo como Tártaro. Então, no mesmo inconsciente, no mesmo domínio de Plutão, você encontra o mais belo jardim, lá no inconsciente, que representa as suas partes mais luminosas que você precisa resgatar para poder se tornar uma pessoa cada vez mais iluminada, como também você encontra no Tártaro as partes extremamente trevosas de si mesmo e de toda a coletividade humana. E quem reina sobre tudo isso? Plutão. Ele não se une aos outros deuses, porque ele não sai do seu próprio trono, porque ali é o seu lugar. Mas é preciso lembrar que nós não somos apenas um desses deuses, porque somos todos eles.